Instagram. Mas não sei se vai dar. Não, aí não vai dar filmado. Não dá. Eu vou começar aqui no celular, porque senão ele vai bloquear. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Hoje é uma live diferente que nós vamos fazer aqui direto da galeria. É uma primeira tentativa de fazer uma live híbrida, abrindo para o público presencial e também via Instagram. Nós temos feito uma série de lives que está dentro da ideia do oposto complementar, que é a exposição de inauguração da galeria, que abriu em 18 de outubro, dividido em 2 módulos. O segundo módulo finaliza agora nesse final de semana. E em função do nome, a gente optou por dar os diálogos complementares. Aliás, a ideia aqui do nosso produtor, Master Pedro Paiva, que está aqui ali. Enfim, então é uma rodada de conversas todas as terças e quintas-feiras entre 2 artistas, buscando convergências e dissonâncias entre os trabalhos, também sem necessariamente alcançar esse fim, mas sobretudo a grande importância dessa junção, né, dessas duplas, é a gente ter um arquivo bastante rico com os artistas representados na aula. E hoje, né, a gente optou por fazer essa tentativa híbrida por conta de 2 motivos. A gente tem 2 artistas trans na galeria e dia 29 de janeiro foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A gente não conseguiu fazer nada especificamente naquele dia, mas aí como o Davi Secom, que mora em Porto Alegre, estava vindo para São Paulo, né? A gente convidou a Érica Magalhães, que mora em Bragança Paulista, para a gente fazer essa gravação aqui, fazer essa live daqui, direto da galeria. Pessoalmente, aproveitar a passagem do Davi por São Paulo. E de pronto já começo a dizer que são tanto a Érica quanto o Davi são 2 artistas que eu tenho profunda admiração pelo trabalho. O Davi, embora eu mesmo sendo gaúcho, morando no Rio Grande do Sul, fui conhecer o trabalho do Davi mais profundamente aqui na galeria, né? Ouvia falar do Davi, das premiações, né? Depois o Davi vai contar pra gente. É um artista que tem sido bem premiado lá em Porto Alegre, né? E a Érica, vale comentar rapidamente, eu conheci o ano passado por indicação de uma menina que trabalhava conosco na galeria, a Maria, falou que a Érica estava numa residência da FAAP, no Largo do Patriarca, e aí eu vi as fotos, que isso, quero ver pessoalmente, e fui. E de pronto fiquei assim, tomado, né? Completamente impactado pelo trabalho. A Érica não tinha tido uma experiência de representação, assim como eu também não tinha tido experiência anteriormente como galerista. Fomos 2 de mãos dadas iniciar uma nova fase da nossa vida. E o Davi veio, né, porque já estava na galeria quando eu entrei na direção. Então foi muito bacana essa junção. A gente tem aqui bastante pontos convergentes que eu já meio que levantei, sondei esses trabalhos de vocês, mas com pesquisas formais radicalmente opostas. Acho que é muito rico. Bem, nós costumamos iniciar sempre as lives lá embaixo, onde está o espaço da galeria, inclusive onde tem 5 obras do Davi, uma pintura e 4 cerâmicas, peças de cerâmicas, que discutem muito a questão do transgênico, da transexualidade, digamos assim, né? E aí, mas como é presencial também, né, a gente fez um pequeno cenáriozinho aqui para poder conversar
As obras ficam aqui na galeria, vocês estão convidados até sábado, né, encerramento. E depois, né, fica aqui no acervo da galeria de exposição, espero que por muito pouco tempo. Bem, com vocês, Érica Magalhães, da Vicecom, Érica de Muriaé, Minas Gerais, Davi de Porto Alegre, e vamos começar pela Érica. Érica, tu estavas no primeiro módulo, né, do oposto complementar, e também teve uma participação num solo que nós fizemos no Rotas Brasileiras, né, durante os 2 primeiros dias de feira. Queria que tu contasse um pouco pra gente como é que tá. A ideia era a gente começar pelo trabalho, mas eu vou subverter um pouco a ordem aqui. Eu queria que tu começasse a contar pra gente como é que tá sendo essa tua experiência nova de artista com galeria, e como é que tá sendo isso pra ti. Bom, realmente eu nunca tinha estado em galeria, né? Só via falar, né? E as pessoas botavam medo, né? Cuidado com galeria. Mas é uma coisa que eu sempre quis, assim, eu acho que comercialmente é muito interessante, né? E até para divulgação do trabalho mesmo, né? Mas eu não estava fazendo nenhum movimento para isso na época. Eu estava aqui em São Paulo por causa da residência artística, da FAAP. Enfim, o Ney entra em contato comigo, bate na minha porta para me propondo, né, para a galeria. Eu também não conhecia a galeria, conhecia só de nome, mas não conhecia assim, o trabalho deles. Foi uma aproximação assim, interessante, que a gente foi meio que construindo a ideia juntos. E, bom, tem sido uma relação bem produtiva. Eu acho que também acaba que esse movimento que a galeria fica fazendo com o trabalho acaba me forçando a olhar mais para o trabalho, a questionar mais o trabalho, porque enfim, é um movimento que acaba atingindo a gente de alguma forma, né? E eu acho que isso foi importante, assim. Eu comecei a pensar que a mudar o ateliê, adquirir novas máquinas que eu precisava para produzir uns trabalhos assim, que eu achava interessante ter na galeria. Enfim, tem sido bem produtivo. Depois a gente vai conversar, vou contar para vocês por que desencadeou o processo de elaboração de embalagens para as obras da Érica. Por conta de um motivo a gente fala depois. Davi, como é que foi a tua entrada na galeria? Quando é que aconteceu? E quem te convidou? Como é que foi a tua chegada na aula? Bom, boa noite então todo mundo. A minha chegada na aula faz bastante tempo. Eu entrei na aula ali em 2015, 2016, quando eu comecei realmente a ter um percurso artístico. Claro, eu já tinha participado de algumas exposições coletivas em Porto Alegre, algumas cidades ali do interior do Rio Grande do Sul. E logo depois que eu ganhei o Prêmio Açorianos, em 2016, eu ganhei na categoria de destaque em gravura e em artista revelação. Então logo ali aconteceu um evento meio inédito assim para mim, que foi a Aura abrir uma chamada para artistas mandarem seus portfólios, porque eles estavam procurando novos artistas. Então eu peguei e juntei um portfólio assim mais completo, com as minhas gravuras, com as minhas pinturas, enfim, eu trabalho com várias linguagens, e mandei para eles, e logo em seguida eles me ligaram. Eles ainda estavam em Porto Alegre, depois a galeria se mudou para cá. Então tinha essa proximidade de conversar tanto com colecionadores quanto com o pessoal da Aura por ali, e para mim foi um salto gigantesco, porque a experiência da galeria ela nos traz uma maturidade, uma forma de encarar o trabalho que para mim ainda era muito nova. Eu estava aprendendo quem eu era como artista. Claro, hoje em dia eu já tenho 10 anos de percurso, já sei algumas coisas, né? Mas ali foi realmente o momento que eu comecei a realmente construir o meu percurso, e a Aura me deu um caminho muito legal para isso.
Então, a gente está falando... A Aura, ela tem uma história muito forte com Porto Alegre, né? Que inicia na Espanha e que tem a ver com uma carioca. Então, ela é meio que transnacional. Na verdade, a Bruna Bailuni conheceu um gaúcho na Espanha, se apaixonou, foi morar em Porto Alegre, e de lá que nasce a Aura, por isso esse contato dessa entrada do Davi via Porto Alegre, né? A galeria, antes de vir para São Paulo, inicia seu processo dentro do ambiente digital. Enfim, só para esclarecer, o Prêmio Açorianos é um prêmio oferecido pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre, da capital, né, do Rio Grande do Sul. É o prêmio mais antigo do estado, e é afeto muito à cidade de Porto Alegre. Ele é uma instância de legitimação das artes visuais. É o principal prêmio, talvez o mais importante prêmio das artes visuais. O Davi tem amealhado alguns, né? Ano passado foi de novo premiado, e aí por outro trabalho, um trabalho coletivo de uma revista digital, que eu inclusive participei do corpo de jurados, mas consta em ata que me abstive de votar nessa categoria por questões óbvias, né? Mas fiquei muito feliz de ver que os meus colegas não precisei fazer esforço nenhum para que eles elegessem o trabalho de vocês como o premiado, né? Então foi muito bacana. Bem, a Érica, de Muriaé, como eu falei, né? Érica, conta um pouquinho pra gente como é que tu chegas no Rio de Janeiro para estudar artes visuais. Tem uma situação interessante aqui da Érica, uma primeira formação antes de se formar em artes visuais. Bom, Muriaé é uma cidade do interior de Minas Gerais, que fica perto do Espírito Santo, perto do Rio de Janeiro, mas ainda em Minas Gerais. E eu saio de Muriaé porque eu passo um vestibular de farmácia bioquímica em Ouro Preto. E aí eu vou cursar farmácia em Ouro Preto. E que é justamente essa experiência com a cidade de Ouro Preto que me aproxima com as artes visuais, que é uma cidade que, embora seja uma cidade pequena, tem uma efervescência cultural nesse sentido, tem galerias, tem exposições de arte, museus, etc. Além de todo o cenário barroco da cidade, que assim, é uma exuberância estética que começou a me mover nesse sentido, e lá mesmo eu comecei a fazer cursos livres, cursos dentro, né, dos festivais, né, que acontecem na cidade, e lá que acontece a minha primeira aproximação assim, com a visualidade, né, com a questão plástica. E eu mudo de Ouro Preto, eu mudo para o Rio de Janeiro. Tu finaliza o curso? Eu finalizo o curso, eu vou para o Rio de Janeiro para trabalhar com farmácia. Mas aí, no Rio de Janeiro, eu já estou pensando que eu preciso fazer alguma coisa dentro da arte, porque aquilo já era uma... Tinha te tomado. Isso já era uma pulsão que eu não conseguia mais fugir. E aí eu começo a fazer o curso de artes visuais da UERJ, que é a estadual do Rio de Janeiro. E, enfim, e aí a UERJ é uma grande escola para mim, assim, é um lugar onde eu tive grandes mestres, pessoas que me mostraram, me ensinaram a olhar, que eu acho que é isso que precisa saber para fazer arte, é saber olhar. E a minha carreira começa toda no Rio de Janeiro, ali que eu começo a expor, enfim, nos espaços lá, enquanto estava no curso. Depois eu fiz o mestrado também na UERJ. Que emenda? Direto, sim. Saiu, terminou a graduação, eu vou direto, já vai para o mestrado na mesma instituição. E esse trabalho, né, que eu faço com concreto, porcelana, começa, eu acho que tem muito a ver com o lugar que eu morava, que acaba influenciando. Assim. Eu morava no bairro da Glória, onde tinha muito vendedor de calçada. Né, eles recolhem as coisas nos lixos, nos descartes, de modo geral, e expõem a venda na calçada. E nesse bairro tinha muito, as calçadas são tomadas.
E eles sempre se especializam assim, em determinados, só calçados, só roupa, e tinha os de porcelana. E eu estava buscando objetos radicalmente femininos, assim, com essa caricaturalmente feminino, assim. Eu estava buscando vestido de renda, coisas nesse sentido. E essas coisas da calçada pulou no meu olho as porcelanas. E aí eu começo a adquirir essas porcelanas no shopping chão, como se chamam lá no Rio de Janeiro. E aí eu começo a pensar nesse trabalho. Eu vi essa coisa radicalmente feminina que eu pensava, precisava de um contraponto. E eu começo a ver também que na própria calçada, que era onde estava sendo exposto, tinha ali o material que já era um contraponto, né? Que era o concreto, que era a cidade, que era essa superposição que a cidade faz em cima desses símbolos. Exatamente. E eu começo a pensar o trabalho, eu acho que a cidade acaba me influenciando muito, assim. Enfim, mudo para São Paulo para fazer uma residência, a residência do Ateliê 397. E, enfim, acabo ficando por aqui. Vou para Bragança Paulista, mas é uma cidade bem próxima daqui. Para Bragança para residir. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre a formação da Érica, mas é interessante, né, que é uma grande questão hoje no contexto contemporâneo, nas artes visuais. Ainda hoje estava lendo na Select, né, uma matéria justamente apontando isso também, reforçando, né, uma coisa que, enfim, já vem sendo discutido há bastante tempo, que é a importância da formação acadêmica dentro das artes visuais, para os artistas principalmente, né? E é interessante os dois exemplos que a gente tem aqui. A Érica sai da farmácia e vai para as artes visuais, e o Davi tem uma formação na terceira mais antiga escola de artes visuais do país, né, que é o Instituto de Artes, que foi criado em 1908 por força de uma elite econômica em Porto Alegre, que entendia a importância do ensino das artes, né? A gente já estava lá com o Pedro Weingarten, que era um artista já bastante reconhecido naquele momento, e houve uma junção de esforços lá para se criar um instituto, né? Falo disso porque, assim como foi a casa do Davi, foi a minha também, onde fiz meu mestrado, meu doutorado, onde atuei também lá como servidor público. Então eu tenho um carinho muito especial pelo instituto. Como é que foi? Conta pra gente a tua escolha das artes visuais e por que o Instituto de Artes? Pois é, então assim como a Érica, eu vim de uma outra faculdade, né? Eu fiz letras antes, eu saí do colégio muito cedo, né? Com 15, 16 anos ali. E era um momento que a gente ainda está tentando se descobrir, né? Daí eu disse, bom, eu gosto de palavra, eu gosto de arte, eu gostava muito de literatura. E não conhecia muito o campo das artes visuais, não frequentava tanto exposições, espaços de arte visual mesmo. Então a literatura era, naquela época, a minha referência artística. Eu disse, bom, vou para letras porque é o que eu gosto de fazer, é onde eu me sinto bem, onde eu tinha essa vivência. E entrando na letras eu vi que o curso não atendia às minhas expectativas assim, pessoais. Eu acho que ele volta hoje em dia no meu pensamento, na minha escrita, em tudo. Mas eu vi que não era o que eu queria seguir como carreira, então eu tomei ali, depois de 3 anos, tomei a decisão de evadir a letras. E disse, bom, agora para onde vou? Então não chegasse a terminar o curso? Não cheguei a terminar. Eu cheguei a quase terminar, porque o curso tem 4 anos, cheguei no terceiro e disse, bom, não é por aqui. Tu estavas fazendo na Federal também? Sim, no Instituto de Letras? Isso, no Instituto de Letras da URGS. Alguma ênfase? Sim, em alemão. Nossa! Mas assim, é uma língua que depois que eu saí da letras eu abandonei, tanto é que hoje em dia eu tenho uma grande ligação com o francês, tanto é que por causa do Prêmio da Aliança Francesa, que a gente pode falar mais adiante. Mas então saí do curso e disse, bom, o que eu vou fazer agora? E nessa época eu sempre gostei muito da questão das revistas de moda, de fotografia de moda, de imagem, dessa coisa da cor, que sempre me chamou nesse espaço da moda, e disse, bom, acho que é por aqui. Eu gostava muito dessa questão do corpo também, né, das vestimentas.
E infelizmente não tinha na Federal nessa época. Ainda não tem, né? Ali no Rio Grande do Sul não temos ainda um curso de moda dentro da Federal. Na Federal, só nas privadas. Isso, só nas privadas. Então eu pensei, bom, acho que eu vou pro caminho das artes visuais, porque é um lugar que eu posso exercer essa criatividade, talvez achar um lugar ali que eu encontre entre moda e artes visuais, mas nesse momento eu não sabia que eu viraria artista visual, não fazia ideia. Eu disse, bom, vou sair daqui, vou fazer as artes visuais, porque eu sempre desenhei, desde pequeno sempre tive essa proximidade com o material visual, assim, só que claro, né, chega uma época que a gente não vê mais aquilo como uma potência. E nesse momento eu retomei isso e disse, bom, então vou para as artes visuais. E me matriculei, fiz o vestibular de novo, entrei nas artes visuais e foi ali que tudo mudou para mim, assim, porque eu comecei a ir nas exposições, comecei a ter esse corpo também professoral que me mostrou um mundo de coisas que eu não conhecia, toda a história da arte, parar para ver os trabalhos dos outros artistas, e eu comecei a realmente ver que eu queria ser um artista. Então eu comecei a ter uma produção ali, comecei a descobrir também, a frequentar todos os espaços de arte de Porto Alegre. E ali eu formei o meu olhar, formei a minha forma de pensar, foi realmente dentro do Instituto de Artes que eu tive esse insight de sim, a partir de agora eu sou um artista. E é engraçado que a moda ela entra no meu trabalho agora por outras vias, porque eu falo de corpo, eu falo de cor, e o meu processo de pintura da minha primeira série, que se chama O Inominável, ele parte de olhar várias revistas de moda e a partir daquilo ter um impulso de pintura. Então ela entra de uma forma pelas bordinhas, que era o que eu achava que eu queria para mim, mas depois eu vi que era o contrário, eu queria realmente ser artista e desde então tenho me focado nesse caminho. E o interessante é que tu leva símbolos da moda para o trabalho, né? A tua exposição atual agora no Porto Alegre, na Mário Quintana, tem um vestido de instalação, pode ser chamado assim? Sim. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Já o trabalho da Érica vai para um outro suporte, uma outra pesquisa, né, mas que, de certa maneira, como ela mesma já apontou, traz questões do universo do feminino, em contraposição com, digamos assim, concreto armado, dando uma referência mais masculina. A gente pode pensar por aí também. Mas tem uma questão no trabalho da Érica que eu acho que é central, que é buscar uma estabilidade numa certa precariedade, né? Uma instabilidade até, e um equilíbrio absolutamente desafiador, né? Que é encontrar equilíbrio de blocos de concreto suspensos por uma porcelana, e que já nos promoveram situações inusitadas nas rotas brasileiras. Todo no instante vem um senhor com passos firmes direto à parede onde tem um trabalho da Érica, que inclusive amanhã está indo para Goiânia, aliás já chegou em Goiânia, eu que estou indo para instalar o trabalho na casa de um colecionador. E ele é um engenheiro que tinha feito estradas na Amazônia. Quem foi que fez isso? Como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? Porque eu sou engenheiro e eu nunca vi um negócio desse. Se fosse mineiro, eu nunca vi um trem desse. Então, é um elemento muito importante no trabalho da Érica. Mas, no entanto, né, ela como pessoa não tem nada de instável e de... uma pessoa super firme, determinada, econômica nas palavras. Hoje é a vez que ela está falando mais desde que a gente se conheceu. Mas eu queria que tu falasse um pouco mais dessa questão desse ponto do teu trabalho, que eu acho super importante, que ela escreve divinamente na dissertação, que é uma poesia. Eu super recomendo, inclusive a gente vai postar aqui, depois anota aí, Vini, para a gente colocar o link da dissertação da Érica na live, abaixo nos comentários, porque realmente um primor a leitura. Mas enfim, conta pra gente um pouco como é que é isso no teu trabalho, como é que tu resolve isso, ou melhor, como tu chegou a isso, né?
Vou tentar uma linha de raciocínio aqui. Eu vi que o Davi falou, né, da questão do desenho, que ele foi para a faculdade com desenho, né? Eu também fui para a faculdade, eu também nunca parei de desenhar, continuei desenhando desde a infância, né? E, enfim, eu achava assim, pô, sei desenhar, eu vou para a faculdade de arte, alguma coisa vai sair disso. Eu sempre pensava em alguma coisa bem figurativa, né, porque era a minha concepção na época. Mas acaba que lá eu descubro que era o lugar de eu desaprender a desenhar, que ali eu conseguiria romper com aquilo que eu estava, com o que eu pensava de arte. Assim. E pensando em escultura, eu também fico pensando que era isso que eu quero fazer, sabe? A escultura é uma coisa, tradicionalmente, ela é muito sólida, muito estável, né? É uma coisa de base. Né? A base está na história da escultura. Né? E eu, quando começo a pensar em escultura, eu achava que ela não podia ter esse chão todo. E aí eu começo a pensar ela de uma forma precária. E como eu não consigo pensar o trabalho, e eu acho que a escultura tem muito disso, eu não consigo pensar ele sem se refletir no meu corpo. Então acho que corpo e objeto, eles têm uma relação muito, muito direta. E eu comecei a pensar na própria precariedade do corpo, na construção e ruína do corpo, na construção e ruína, enfim, de qualquer edificação, que eu acho que a gente pode pensar o corpo também como edificação. E principalmente, eu creio que pessoas trans estão em contato com essa questão de construção e desconstrução de um corpo, um contato muito intenso com isso, né? Claro que não só a gente, mas... digamos de uma outra ordem, né? Sim. Com outras questões. Isso, é muito intenso. E eu começo a pensar essa escultura como ela com precariedade, né? com ruína, com instabilidade e com tentativas de se erguer, diferentes tentativas de se erguer em cada peça. Assim eu penso. E é uma questão interessante porque vai fazer uma convergência com uma pesquisa do Davi, no sentido de que tem um interesse, né, Davi, na tua produção, digamos assim, uma linha de pesquisa, porque eu acho que o teu trabalho envolve várias possibilidades de leitura e discussão, várias narrativas, e especialmente eu estou falando dessa série que está aqui na galeria agora, que são 4 objetos de parede também, de certa maneira, pequenas esculturas, onde a questão do corpo está presente de uma forma muito mais evidente do ponto de vista de solução, de resultado, do que a Érica, mas são aproximações possíveis aí da gente fazer, né? E aí, queria que tu contasse um pouco, porque tu está falando pra gente desde o início aqui, da tua trajetória como do desenho, da pintura, e aí agora esse trabalho de cerâmica e trazendo a questão do corpo, um corpo trans, fortemente como um objeto de pesquisa. Pois é, então, eu estou ainda nesse processo de entender toda a minha produção, porque tem coisas que surgem mais espontaneamente, assim. Mas esse trabalho, ele surgiu de uma maneira muito evidente para mim durante a minha residência lá em La Rochelle, na França, quando eu comecei a realmente trabalhar com essa argila de uma maneira que eu aproximo a minha pintura, que é uma coisa modelada a partir de um pensamento entre uma figuração e uma abstração, que é o que acontece também na minha pintura. Essa ideia de resolver algo e daqui a pouco desresolver, acho que tem muito a ver com essa ideia que a Érica traz, assim, de estar sempre reconstruindo e vendo esses limites do corpo, porque no meu trabalho essa questão do corpo ela é central, apesar de às vezes não aparecer tão evidente quanto talvez nessa série de esculturas. Mas quando eu estava
em La Rochelle, eu comecei a retomar algumas pesquisas que eu estava fazendo sobre esse corpo que passa por essa abstração, né? Esse corpo que nasce de uma forma e daqui a pouco a gente está reconstruindo ele, vendo. Eu também pesquisei um pouco de como se forma esse corpo a partir de quando está uma célula ali, né, dentro do corpo da mãe até quando vira um ser. Então eu comecei a criar essas aproximações entre os órgãos reprodutores femininos e masculinos e ver que de certa forma eles têm aproximações muito fortes, eles têm uma mesma estrutura, só que eles se manifestam de formas diferentes. E a partir disso eu comecei a relacionar com essa questão dessa abstração no meu trabalho, que é pensar nesses diversos corpos, né? Nós somos classificados de certas formas, né? O gênero é uma classificação ainda muito forte dentro da nossa sociedade, mas existem diversos corpos, diversas formas de entender os corpos. Eu queria brincar um pouco com essas formas fictícias de misturar esses limites entre talvez o que a gente chama de um corpo masculino e um corpo feminino e toda essas coisas que a gente não consegue nomear, que ficam em vários entrecaminhos por ali. Então essa série é um pouco testar esses olhares. Eu comecei com imagens às vezes que são mais evidentes para quem olha, isso faz referência a isso, mas essa série continua acontecendo. Até na minha exposição que está agora em Porto Alegre, eu fiz uma nova escultura. Então ela já é a minha 10ª escultura dessa série e cada vez mais essa forma ela vai virando uma coisa abstrata mesmo, uma coisa que eu amasso, que eu puxo, que tem essa plasticidade e que para mim é interessante pensar no corpo dessa forma também, que os limites eles estão sempre sendo remoldados, moldados, destruídos, e não é só com o corpo trans, eu acho que isso passa, todo mundo passa por isso, né? Só que a gente fala mais disso às vezes, porque o nosso olhar para isso tem que ser também político e social, então a gente está sempre batalhando nesse sentido. E eu venho de uma pesquisa também, durante a faculdade eu fiz iniciação científica, então eu tive um contato muito grande com os estudos de gênero e aprendi muita coisa que eu não sabia nomear naquela época, e hoje em dia eu tenho mais aporte teórico para pensar algumas questões e que ela se traduz também dentro dos meus trabalhos, tanto de pintura, que eu brinco também com essa ideia de abstração e figuração, o que a gente vê, o que a gente deduz dali. E nessa série de esculturas também eu brinco um pouco com essa questão da argila, que é uma coisa super natural, e essa pintura acrílica que é super artificial, né? Essa coisa mais industrial. Então tem essa coisa desse natural e desse artificial que entra bastante no meu trabalho. Tu apontasse uma questão que também é muito forte nos dois trabalhos, que é da natureza política do trabalho, né? Sem ser um ativismo, digamos assim, óbvio, evidente, né? Flagrante. Ele tem uma camada de simbólica muito forte, né? E o interessante é que no caso da Érica se desdobra em outras questões que a gente pode levar, né, para o âmbito social, inclusive, não simplesmente do corpo, né? Que que vai para a própria história da arquitetura brasileira, dentro da questão do modernismo, da arquitetura modernista, que é quando esse elemento do concreto armado se estabelece como um elemento fundamental, né, para essa nova fase da história da arquitetura, né? E é interessante porque ela vem de uma região impregnada do barroco, né? Na formação em Ouro Preto lá. E vai trazer para o trabalho a arquitetura concretista, que é uma derivação, digamos assim, histórica, uma continuidade histórica dessa arquitetura. E eu estou falando tudo isso porque entre as conversas que nós tivemos, teve um momento que eu questionei a Érica
sobre essa arquitetura, porque ela me lembrou, de certa maneira, os trabalhos da Varejão. São duas artes que trabalham questões da arquitetura dentro da sua produção, de formas muito distintas e que tem esse caráter político também, né? De gênero fortemente, sem dúvida alguma, mas a gente pode encaminhar para outras possibilidades de leitura da obra a partir dessa chave de política. E como é que isso chega no teu trabalho, Érica? Como é que tu encara essa questão, digamos assim, do artista como um artista no ser político e o teu trabalho respondendo essas questões? Falando, né, de toda essa história dentro da arquitetura e que passa pelo barroco, que vai influenciar o modernismo brasileiro, que é apaixonado pelo concreto, que era uma coisa nova na época, e eles acabam adotando essa, poderia ter adotado outras técnicas, mas adotaram essa. E acaba que isso influencia, vamos dizer, o mercado da arquitetura brasileira. Assim. No Brasil nunca se constrói com ferro, nunca se constrói com madeira, e pelo menos as informações que eu tenho a respeito é pura cultura. Não é porque é mais barato, não nada, porque a cultura é cultural. Assim, é cultural. E acaba que assim, isso chega nas construções de favela, né, a construção que a própria pessoa faz a própria casa. Todo mundo sabe trabalhar com concreto, todo mundo é pedreiro no Brasil. E isso é um elemento também que eu coloco no trabalho, que são os vergalhões à mostra, que quando as pessoas fazem a casa, elas deixam o vergalhão porque elas estão pensando num outro andar que vai fazer daqui uns anos. Uma continuidade. Uma continuidade, exato. Então, essa arquitetura precária brasileira, ela carrega uma história que vem do modernismo, que é uma coisa assim, gigante, mas acaba permeando todas as camadas da sociedade. Assim. Acaba levando essa questão, né, dessa construção precária também. Sobre viés político do trabalho, na verdade, eu não consigo enxergar nenhum trabalho que não tenha viés político. Né? Sim. Não, acho que não é possível. E sobre falar de gênero, sobre falar de transgênero, isso quando você vive num corpo que é negado na sociedade, se você existir, você já está sendo extremamente político, né? Dentro da própria existência. E é impossível isso não chegar ao trabalho. Por mais que você não queira falar sobre isso, por mais que você queira fazer pintura abstrata, né? E acaba que as suas questões são essas, elas acabam chegando no trabalho. Eu sempre fujo, nas falas eu sempre costumo fugir disso, e eu vou falar de escultura, eu vou falar de técnica, eu vou falar de construção civil, mas é inegável que essa imagem do corpo acaba se refletindo no corpo da obra. Sim. A gente quando fala que tem a oportunidade de falar do trabalho da Érica, essa é uma informação que eu deixo sempre para o final. Assim, né? Tem todo um diálogo sobre o trabalho, né? Às vezes que eu tive a oportunidade de conversar sobre o trabalho dela. E a gente percebe que a conexão, né, com o trabalho do público, o trabalho alcança uma outra dimensão quando essa informação chega. Né? Mas, de novo, assim, é legal frisar isso, que não é um elemento que chega no trabalho de uma forma ativista, de certa maneira, assim, como não, a primeira coisa a se ver no trabalho. Ele está subjacente, ele vai sendo descamado nas várias camadas. Mas, bem, o Davi tem um aspecto interessante, não é? Como
comentou no início, que é digamos assim, um leque bem variado de experimentos que tu faz, né, Davi? Davi tem um conjunto de trabalhos que se aproximam pela dimensão, né, que quase que microdimensão. Né? Eu tive no ateliê do Davi no ano passado, no final do ano, metade do ano, foi outubro. A gente se conheceu pessoalmente, a gente falava por telefone, né? E foi muito bacana quando ele me mostra as gravuras, que as matrizes cabem na palma da mão, né? Conta pra gente, Davi, de onde que vem esse desejo, essa intenção de ir pro micro, assim, né? O que isso tem a ver com o contexto todo do teu trabalho? Pois é, esse foi o meu primeiro trabalho, na verdade, né? Quando eu comecei a realmente expor, foi com as minhas microgravuras, foi com essa produção, porque quando a gente entra no Instituto de Artes, eu que não tinha essa intenção de ser artista, eu disse, bom, estou aqui, preciso aprender tudo o que eu posso, então eu fui fazer de tudo um pouco, eu fui descobrir o que eu gostava de fazer, e eu descobri que o processo da gravura em metal era uma coisa que me chamava muito, e hoje em dia eu entendo que esse processo de reprodutibilidade da gravura ele entra nos meus outros trabalhos. Hoje em dia eu estou misturando todos os pensamentos, entendendo os denominadores comuns, assim. E eu gostava dessa questão química também, que era um grande processo muito comprido para você conseguir fazer uma pequena obra, mas aquilo tinha uma permanência, né? Você consegue reproduzir aquilo várias vezes. Então eu consegui, me aproximando muito da gravura e trabalhando extensamente, assim, um espaço no Instituto de Arte que a minha professora me deixava continuar mesmo depois da aula. Então eu terminava a minha aula e às vezes passava o dia inteiro sozinho produzindo as gravuras. E nisso eu tinha contato com vários gravuristas que já estavam no mestrado, estavam em outro nível ali da graduação, estava recebendo meu segundo semestre. E na gravura a gente compra normalmente grandes chapas e vai cortando os formatos das gravuras que a gente quer. Então a gente compra uma chapa de 1 metro e daí a gente vai dividindo aquilo, vai cortando com a tesoura mais grossa. E nisso sobravam restos, assim, pequenos retalhinhos. E uma vez eu peguei um retalhinho do chão de uma amiga minha que estava cortando e disse, nossa, você não vai usar isso aqui? Então ela disse, não tem como usar isso aqui. Eu disse, eu vou conseguir. E daí eu peguei aquele retalhinho, comecei, tem todo o processo, né? Você tem que lixar a chapa, polir ela, naquele pequeno retalhinho. E dali consegui realmente imprimir uma gravura e disse, nossa, eu acho que é por aqui que a minha pesquisa vai ir. E nisso todo mundo começou a me dar esses retalhos, então eu ganhava retalhos e a partir daquele formato que as pessoas me davam, eu criava aquela imagem e meu primeiro trabalho assim foi com uma imagem de um cervo enforcado, que tinha essa relação com essa figura do veado, com o veado, né, do xingamento, as pessoas que saem da norma heteronormativa, então eu comecei a reproduzir muito essa figura do cervo em várias situações, assim, com essas micro retalhos que me eram dados. E até hoje tem pessoas que me ligam e dizem, eu comprei agora uma chapa, vem aqui buscar, ou enfim, tem coisas que vão acontecendo. Eu tenho retalhos dessas respas, né, sei lá, de vários formatos, vários tamanhos, e já fiz gravuras assim que tem 1 centímetro até uma que é micro, eu acho que ela tem meio centímetro. Então eu fui trabalhando isso. E eu tenho uma coisa também, assim, que é talvez uma coisa mais biológica minha, que eu tenho uma grande aptidão para pequenos movimentos e eu enxergo muito bem de perto. Então eu acho que isso também me ajuda a conseguir entrar naquela micro esfera ali e conseguir tirar um desenho. Eu tenho um pouco de tudo ali condensado. Não sei se dá pra gente mostrar, Karina, tem um trabalhinho
de 12 por 9, eu acho que é aquele formato, é uma pequena pinturinha que o Davi fez. Tem uma série, a gente está com um volume aqui de pequenos formatos do Davi, que inclusive estão fazendo parte de uma primeira edição do Clube do Colecionismo que a gente está fazendo aqui na Aura, que são 4 artistas compondo, né? O Davi, a Duigó, o Renan e o Rômulo. É um clube de pequeno formato que vai ser complementado junto às obras, comumente fazendo parte desses projetos. A gente tem um curso sobre história do colecionismo de arte, né? E em função muito da minha tese de doutoramento, visitas a ateliês, conversas com artistas, quando possível presencial, senão a gente vai fazer isso via online, e visitas às exposições da galeria, feiras, enfim, um conjunto mais robusto de oferta de atividades para além das obras, né? Mas na questão da escala, né, agora voltando aqui para o trabalho de vocês, é muito interessante porque eu também vi um trabalho da Érica na casa de um grande amigo colecionador. Lá atrás eu tomei contato com o trabalho da Érica, em 2019, e não me dei conta. Ou 2020, não lembro, foi na casa do Dario Zito, em algum momento, mas eu precisei passar um tempo e depois ver o trabalho do Dario comprou antes, né? Os trabalhos que tem na coleção dele. E tem um micro trabalho. Imaginem uma peça da Érica, era pequeniníssima, assim, quase como uma microgravura, né? E agora a Érica começa a se aventurar numa outra escala. Então, conta pra gente um pouco desse teu desafio, né, desse objeto escultural e tomando uma outra dimensão. Como é que tem sido pra ti isso? A escala é uma questão no trabalho. Eu comecei trabalhando com objetos muito na escala da mão, assim, na escala do corpo, né, que eu conseguia manipular, né, com o começo do trabalho, com equipamento mais precário, mas com objetos poderiam ser pensados como objetos mesmo. E aí eu acho que chegou um ponto que eu comecei a ir para 2 caminhos, fazer trabalhos bem menores e trabalhos bem maiores. Assim. Eu acho que a dimensão ela é importante porque a relação que você tem com o objeto, com o tamanho dele, muda, né? A imagem do trabalho muda com a escala, né? Eu sempre penso que a escala, eu sempre penso um pouco como a escala de medidas, assim, o padrão, menos que isso vai virando objeto, mais que isso vai virando monumento. Então acho que eu estou fazendo isso, assim, indo cada vez mais pro objeto e pro monumento ao mesmo tempo. Assim. Um dos trabalhos da Érica, eu e a Érica, a gente, só entre nós, a gente costuma dar apelidos para os trabalhos. Aí eu tinha uma solicitação para adquirir um trabalho e eu disse, o Empire State. Aquele ali, por exemplo, é o cachorro. Esse aqui é o Brasil, eu apelidei de Brasil, porque ele balança, mas não cai. Então, essa questão é interessante como é que vocês lidam de formas tão distintas, né? Quando eu vi lá tuas microgravuras, eu nem perguntei, mas eu acho que isso aqui Davi é míope? Porque quase que dá para fazer um brinco, um adereço, um pingente, alguma coisa do gênero. Mas a gravura tu nunca saiu dessa dimensão, você sempre ficou no pequeno formato. Sim. Já aproveitando para tu engatar, como tu tinha dito antes, é um assunto que eu acho que é legal, né, sobre a tua carreira, que são essas experiências
dos prêmios. A gente falou dos açorianos, depois eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a experiência lá na França. Como tu chegou lá? Pois é. Vou falar um pouquinho então dessa questão do formato, depois eu entro na questão de lá, tá bom. Eu acho que tem uma coisa assim que para um artista é importante para mim, mudou um pouco as escalas, principalmente das minhas pinturas, eu sempre pintei em pequena escala, por uma questão também de praticidade. Como eu ia para os institutos de artes pintar lá, eu levava meu material, trazia de volta, e tinha que ser uma coisa que eu conseguisse transportar, e ao mesmo tempo são pinturas que têm essa questão da matéria, que traz uma carga, assim, que às vezes parece que não se encaixa muito bem naquele formato. E eu gostava desse desafio de fazer uma coisa matérica, forte, dentro de um pequeno formato. E também existe o fato de que eu passei muito tempo sem ter um ateliê, então eu tinha que pintar dentro do meu espaço do meu quarto, assim. Então eu trabalhava com aqueles formatos que me eram possíveis. Agora que eu tenho um ateliê, eu pude ampliar os meus trabalhos, tanto é que essa pintura que está aqui eu fiz depois que eu tive um ateliê. Estou conseguindo começar a expandir esses formatos. E tem essa questão também, que é uma questão super prática, né? Então, as minhas gravuras eu ainda não fiz grandes gravuras, mas eu faço muito esse movimento de repetir e criando módulos. Eu entendo elas também, às vezes, como módulos, e montando elas de uma forma que elas cresçam, assim como os trabalhos que estão agora na minha exposição em Porto Alegre são um pouco modulares. A minha pintura ela sai um pouco da tela e eu começo a fazer alguns trabalhos com tecido que são modulares. Então eu penso também nessa questão de reproduzir esse movimento, né? E depois de juntar e criar uma macro, uma forma monumental, talvez como a Erika tenha dito, mas ela depois você desmonta e consegue guardar ela numa caixinha, assim. Então isso me interessa também, como essas relações são interessantes, né? Porque também é desse micro, dessa conjunção de micro que a gente consegue formar uma coisa maior. E a minha experiência, agora entrando nessa questão dos prêmios, né? Em 2018 eu ganhei o prêmio da Aliança Francesa, que eu acho que é um dos maiores prêmios do Rio Grande do Sul para artistas que moram lá, que é uma experiência realmente que, em primeiro lugar, tem uma experiência de residência internacional na França, com todo o aporte financeiro e todo o suporte de ateliê, de espaço, e no final a gente faz uma exposição. Então, eu ganhei a segunda edição do prêmio. Prêmio da Aliança Francesa. Prêmio da Aliança Francesa. Ganhei o primeiro lugar. E essa experiência eu nunca tinha ido para a Europa, né? Foi a primeira vez que eu pude ir. E que eu realmente entrei em contato matericamente com muitos trabalhos que eu só via através de um projetor, né? Durante as aulas de História da Arte. Então foi um choque descobrir que, sei lá, uma coisa que eu achava que era feita de ouro era feita de madeira pintada ali, ou ver a matéria das pinturas, a matéria das esculturas foi uma coisa que realmente me chocou. E particularmente uma experiência para mim me marcou muito, que eu estava andando na rua ali em Paris, ainda estava visitando Paris, e vi umas bandeirinhas rosas, bem do rosa que eu uso em todas as minhas pinturas. E aquilo me chamou, eu fiquei olhando que bandeirinha é essa, e fui seguindo as bandeirinhas. E era uma exposição do artista Grayson Perry, que é um artista do Reino Unido. E quando eu entrei lá, né, daí eu fui ver a exposição, fiquei chocado porque ele também trabalha com várias linguagens, né? Ele trabalha com pintura, com desenho, com escultura, com 3D, com coisas virtuais. Só que eu andava por aquele percurso e o trabalho dele tinha uma consistência, tu entendia que aquilo era o mesmo artista. Eu dizia, bom, eu acho que o que eu preciso pesquisar é também como entender esse meu trabalho dessa forma, assim, como eu quero expor meu trabalho a partir de agora, porque anteriormente a essa residência, eu sempre criei, assim, uma exposição de pintura, uma exposição de gravura, uma exposição de cerâmica.
porque também é a forma que a gente vai estudando a arte, a gente vai estudando essa técnica, aquela técnica e criar essa visão mais contemporânea de misturar as coisas, de entender como uma pode perpassar a outra visualmente ou às vezes mesmo só no campo conceitual, era uma coisa que me interessava. Então lá eu tive realmente a oportunidade de parar 2 meses, que foi o tempo da minha residência, e pesquisar materiais, pesquisar para onde estava indo minha pesquisa e testar novas coisas, porque também tinha uma ajuda de custo para comprar materiais, então comprei materiais novos, comecei a testar isso. E a partir disso queria realmente criar uma exposição a partir de agora, misturando meus trabalhos e hoje em dia eu acho que isso foi um salto realmente na minha produção, porque eu hoje em dia não consigo pensar meu trabalho de outra forma. Todas as minhas exposições a partir disso partem dessa conexão entre essas diferentes linguagens e inclusive no mesmo trabalho misturando diferentes linguagens. O que eu acho que é um grande desafio para os artistas que exploram meios muito distintos é dar uma linha de coerência no trabalho, né? Como no corpo de trabalho a gente pode achar um fio condutor independente dos meios, dos suportes utilizados, né? Digamos, bem distinto do trabalho da Érica, né, nesse momento. Embora ela tenha apresentado outro dia um caderninho que eu fiquei parado olhando, e que muito claramente está ali também, né? A escultura está naquele desenho, que a gente ainda não sabe o que vai fazer com esse trabalho. Eu já estou querendo para mim, inclusive. Bem, a gente está com, como eu disse no início, um modelo híbrido aqui. A gente está no Instagram, e o Instagram tem um certo limite, eu acho, né? Para a gente... 1 hora, a gente está chegando na 1 hora. Então, a gente vai agradecer o público que está no Instagram e a gente vai continuar a conversa aqui no YouTube, que está... Tá na bio o link para o YouTube, é isso? E essa conversa depois vai ficar no YouTube também, tá bom? E a gente vai conversar com as pessoas que estão aqui também, né? Que eu acabei, desculpa, gente. Não passei a palavra para vocês poderiam já ter parado tudo para fazer perguntas, né? O microfone aqui está à disposição de vocês. Mas então, obrigado aí pela presença de quem está nos assistindo, e principalmente para quem vai nos assistir futuramente. Eu acho que é bacana de ficar esse registro dessa conversa, e o complemento dela a gente alcança no YouTube. Então, é isso. Deu aí? Bom, parece... Estou me sentindo no estúdio da Globo. Corta aqui, vai para ali. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Eu tenho uma pergunta. Diga. Pode fazer sem microfone? Pode fazer sem microfone. Eu acho que não, melhor fazer o microfone. Para a Érica, quando você falou da Adriana Varejão, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi seu trabalho. Mas aí eu pensei assim, a Adriana Varejão, ela trabalha muito com essa coisa do quente e do frio, né? E eu pensei, são 2 elementos assim, inorgânicos, assim, né? Digamos, tipo, meio que mineral. Então são 2 elementos frios, mas se você for pensar, o concreto, ele é muito quente, ele é o que deixa a cidade toda quente. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação, que se você acha que tem alguma relação, se você acha que não tem. Desculpa, eu não peguei teu nome. É Mariana. É artista? Sim. Bom, na verdade, Mariana, você traz uma questão nova para mim, assim, pensar sobre temperatura. Eu sempre pensei o concreto como frio. Engraçado. Porque eu acho que a minha experiência com ele, eu tenho um toque muito frio dele. Encostar ele é frio no tato. Mas tem essa relação quente, né, da
da cidade, que é um ponto de vista que não tinha me passado. Em relação à Adriana Varejão, é interessante essa relação que vocês estão fazendo, porque foi uma das primeiras artistas que eu olhei, assim, e eu acho que tem um diálogo bem forte. Acho que estamos falando de corpo, estamos falando de arquitetura, e estamos misturando isso, né, nessas esculturas, que eu acho que e é por vias muito distintas também, né? Radicalmente distintas, assim, né? Mas quando eu acabo priorizando essa escolha do concreto da porcelana, eu priorizo porque eu acabo encontrando ali elementos que eles conseguem se dicotomizar em inúmeros aspectos, na textura, na força, na imagem, No uso, né, no lugar dele na cultura, né, no lugar dele na sociedade, na sonoridade. Eu já tinha pensado em sonoridade, não em temperatura. Né, o concreto tem uma sonoridade, né, a sonoridade da demolição, da construção, uma sonoridade grave, e a porcelana tem uma sonoridade do tilintar da mesa, né, do lavar da louça, um tilintar, né, bem agudo, enfim, e cada vez eu encontro mais camadas em que esses dois elementos se contrapõem. Eu acho que você acaba de me trazer mais um. Não, a mim também foi surpreendente pensar no trabalho da Érica a partir dessa chave da temperatura, que não tinha me ocorrido. Acho super bacana, né? Por isso que é bom a gente abrir discussão para poder a gente mesmo ficar mais enriquecido com as possibilidades do trabalho, né? Queria falar mais alguma coisa? Diga. Quando você falou dessa questão da porcelana e do tilintar de lavar a louça, e você falou da construção e dessa coisa de demolição, eu pensei muito na questão do gênero, que essas duas atividades acabam sendo ligadas ao papel de gênero. Então, talvez tenha mais essa camada, que eu acho interessante, do masculino e feminino. Essa camada, quando eu falo, né, do lugar deles na cultura, né? Eles estão relacionados a gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. A porcelana, ela tem essa coisa do lar, né, do prato, do servir, tudo coisas ligadas à ideia de feminino. E o concreto está na construção civil, que é um ambiente muito masculino, desde do trabalho bruto até o pensamento da arquitetura é um universo muito masculino, né? E, enfim, a própria imagem, né, a imagem da porcelana tem uma delicadeza relacionada ao feminino, o concreto tem, né, uma brutalidade, as edificações são quase sempre fálicas, enfim. A gente falou de Adriana Varejão, né, que foi uma conversa que a gente teve lá atrás, mas não chega a ser uma pessoa que influencia, eu acho, né? Estou chutando aqui, que digamos assim, seja uma artista que traz uma referência, uma referencialidade para tu trazer para o teu trabalho. Estou certo ou estou errado? Estou certo? Tá. Mas aí, isso é uma coisa que com o Davi eu não conversei, né? A gente não falou sobre o teu panteão de referências. Tu acabaste de citar um artista londrino na tua experiência lá em Paris, e que foi muito interessante tu apontar essa questão, porque para mim também uma porta de entrada para entender o corpo de trabalho de um artista, por mais diverso que seja, que ele pode, a pessoa pode, nessa diversidade de propostas, alinhar um corpo de coerência, né? Mas enfim,
Conta pra gente, Davi, quem te traz importantes aportes para pensar teu trabalho. Davi me passou uns áudios incríveis que estão ali guardados, né? Virou quase que um áudio para ficar escutando de vez em quando, porque a gente está num momento de muitas mudanças no nosso vocabulário, né? Eu venho uma geração gay dos anos 70, 80, né? E que a gente tem eu sinto muito isso, né, das pessoas próximas da minha idade, a gente tem uma certa dificuldade de chegar próximo, né, desse vocabulário todo e essa forma de pensamento que hoje está na pauta, né, do mundo, nas artes do mundo. E muito interessante isso acontecer num país como o nosso, que é onde mais morrem pessoas trans, né, no mundo, lidera rankings, né. Mas, bom, fechando essa digressão e voltando para a pergunta, né, fala um pouco pra gente, Davi, quem são as suas referências e como é que isso aparece no teu trabalho? É sempre complicado falar de referências, né? Porque são várias, assim, é um conjunto, às vezes, de referências visuais, de algo que tu vê e tu guarda, ou de algum elemento que tu vê numa coisa que às vezes não tem nada a ver, mas aquele elemento tu guarda para entrar no teu trabalho depois. Mas em termos de artistas, assim, durante toda a minha trajetória eu tive conversas muito ricas com artistas que estavam trabalhando muito próximos de mim, questões também próximas, às vezes, do que eu estava fazendo, questões de gênero, questões de repensar esse corpo, né? Porque eu acho que assim como muitos artistas e muitas pessoas que habitam esse universo trans, que para mim, hoje em dia eu entendo também como um termo guarda-chuva para várias identidades, não só o trans masculino e o trans feminino, mas existe o não binário, existe fluido, existe uma série de outras denominações que hoje em dia a gente pode inclusive ter como documento, né, no seu RG você pode botar hoje em dia um não binário, né? Então, isso já é uma vitória de um movimento que vem desde os anos 50 e 60, mas que hoje em dia isso já se complexificou, porque a gente também tem mais espaço de discussão e essas pessoas estão entrando na política. Enfim, não vou me estender muito sobre isso, mas só isso já era um novo debate, né? Exato. Para mim, quando eu estava no Instituto de Artes, a teoria queer foi muito rica, né? Quando esses áudios que eu mandei para a Ney eram sobre essa teoria, que ela realmente trouxe uma reflexão ela parte de feministas dissidentes do movimento ali dos Estados Unidos, que repensam, nos anos 70 ali, a gente está lutando por direitos, por sociedade, por uma sociedade mais igualitária, mas o que é então ser uma mulher, né? E a partir disso a gente começa a perguntar o que é gênero e a partir disso a gente chega, né, também numa série de questões que é uma fluidez, uma nova forma de entender, um pós-gênero, uma pós-identidade e esse mundo que está sempre mudando, né? Está em constante mudança. E a gente também está sempre se reconstruindo, então isso também pode ser um grande debate. E dentro do Instituto de Arte a gente já falava de certa forma sobre isso. O meu TCC, trabalho de conclusão de curso, na verdade vem da minha pesquisa durante esses 5 anos de bolsa de iniciação científica sobre um artista que hoje em dia mora aqui em São Paulo, que é o Rafael Jacques, que tem uma drag queer que se chama Alma Negro, e ele trabalha hoje em dia também habitando tanto os espaços de exposição quanto os espaços de moda. Trabalha com essa montação do corpo para ensaios fotográficos de moda. E ele trazia, a gente conversa muito com a Julia Franz, também com outras pessoas de Porto Alegre, né, que trabalham um pouco sobre essa questão de gênero, que é exatamente subverter esse corpo e toda vez que alguém espera algo, a gente mostra algo diferente, algo que não é esperado. Então esse lugar do desconforto me interessa e eu gosto de conversar com artistas que trazem isso.
E dentro da história da arte a gente tem vários exemplos, eu vou dizer só um, que é o Claude Cahun, que é um artista surrealista que saiu do surrealismo e que teve boa parte dos seus trabalhos queimados durante a ocupação nazista da França. E esses trabalhos se perderam. Um artista que trabalhava muito com fotografia, tinha um nome de batismo, era uma pessoa que circulava um pouco entre o espaço lésbico e o espaço de total subversão do gênero, e fazia fotografias muito interessantes. Eu tenho um trabalho até que se chama Homenagem a Claude Cahun, que eu me remonto a alguns dos símbolos que aparecem no trabalho dele. E, enfim, a minha lista é bem extensa, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer os artistas que estão trabalhando perto da gente, que a gente tem esses debates próximos que a gente pode construir juntos e que muitas vezes a gente esquece de falar. Assim, para mim eles são muito importantes. Mas no teu caso não só artistas, né? Tu envereda também para a investigação do campo teórico, né? Dessas dissidências sexuais, né? E o que isso tem produzido em termos de reflexão crítica, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Daí, por isso, o meu interesse em guardar esses áudios, porque para mim acabou sendo uma sucessão de aulas ali, né? Que, enfim, não é uma literatura que a gente se dedica, né? Eu tive muito acesso a esse debate pela via de um grande colega, amigo, artista, o Sandro Card, de Porto Alegre, quando ele foi meu colega de doutoramento, né? A gente teve algumas disciplinas que fizemos juntos, ele dentro das poéticas e eu dentro da história, teoria e crítica da arte, quando a gente tinha a oportunidade de misturar essas duas linhas de pesquisa, era momento de enriquecer nossa percepção, vocabulário e, enfim, leituras. Mas, de fato, assim, é todo um universo, né, de produção científica, acadêmica, de reflexão crítica, que é necessário haver uma dedicação, né, um estudo, né, assim como os debates do campo do feminismo, né, e essas derivações de desdobramentos, né. Bem, segue aberto, se vocês tiverem interesse de fazer alguma questão, por favor, se manifestem. E a gente vai seguindo aqui mais um pouco. Enfim, a gente não pensou no fim, mas acho que mais uns 15 minutos, talvez aí a gente encerre. Érica, e Davi, a gente está falando de passado presente, né? Vamos falar um pouco de futuro aí. Dá um spoiler pra gente, assim, o que está pintando de novo no trabalho? Tem alguma coisa, alguma referência nova nesse momento que tu começa a trazer? A Érica está vindo hoje aqui para a gente também conversar um pouco sobre uma nova produção. Ela vou levar umas coisas para ti. Não vi ainda. Estou bastante curioso. Conta pra gente o que tu está pensando. Bom, o que está lá em embrionário ainda no ateliê são novos materiais. Eu estou ainda pensando muito nessa questão dicotômica que a gente estava falando, que tem entre a porcelana e o concreto. Eu estou procurando isso, eu sempre estou procurando isso em outros materiais. E, bom, estou pensando coisas nesse sentido. Mudança de material, mudanças de instalação, também pensando em novas formas de fazer a instalação do trabalho, fazer parte do trabalho. São coisas nesse sentido que está por vir. É difícil falar porque está tudo embrionário. Para vir ainda, né? E também tem que ver se o teu galerista vai aceitar, né? Davi, e aí, que tem alguma questão nova surgindo no trabalho, investigações novas, materiais novos? Sim, tem muita coisa surgindo nova. Tanto é que agora eu estou começando um processo de entrar no mestrado exatamente por essas questões e por sentir que eu preciso voltar para a academia para desdobrar algumas questões. Eu sou uma pessoa que realmente a minha prática e a teoria elas andam muito juntas. E para mim estar na academia às vezes é uma forma de encontrar as formas de falar um pouco sobre essas produções.
Eu estou enveredando bastante, bom, desde a minha residência lá na França, eu comecei a pensar nessa questão da internet, da tecnologia, e como ela também é uma forma de repensar o gênero, né? Porque a gente está ali num ambiente virtual que a gente pode botar foto, mas a gente pode não ter cara, pode ser qualquer coisa ali, pode criar um fake. Então tem jogos, hoje em dia tem muitos teóricos falando sobre formas de habitar esses mundos virtuais que a gente pode criar novos avatares, viver como outros seres. Então, como isso também afeta a nossa forma de entender o corpo real, a biologia real e o gênero também, né? Isso me interessa e tenho me interessado muito por essa questão de transexualização, entre aspas, do mundo, né? Como nós, seres humanos, estamos mudando o mundo, né? Nesse tempo do antropoceno e mudando rios, mudando equilíbrios ecológicos, né? E o mundo está negociando com a gente. Então, eu acho que isso tudo faz parte desse no sentido de transformação, né? Então, eu estou criando trabalhos que são mais experimentais. Fiz um trabalho agora para a plataforma Bica em 2021, final, numa residência coletiva, convite do Eduardo Montelli. E eu fiz um trabalho que era exatamente sobre isso, trazer essas questões de transformação que passavam tanto por essa questão tecnológica quanto a questão do corpo e ao mesmo tempo essa transformação do tempo, né, da morte, de chegar nesses estágios de tu não controlar as tuas transformações corporais também. Então isso está me chamando assim, para realmente voltar para a academia e aprofundar um pouco as minhas pesquisas visuais. O IA? Não, eu vou fazer na França. Estou revelando agora em primeira mão. Olha aí! Sim. Que bacana! Já está bem adiantado esse processo? Sim, já está enviado, agora falta receber as respostas das universidades. Que ótimo! Estou muito contente com essa novidade e quero te dizer que achei muito lindo isso que tu acabou de dizer também, né? Que é uma forma muito diferente de olhar essa perspectiva trans, né? Da transformação, quando tu diz que a gente está ajudando a transformar o mundo. E aí eu imediatamente olho para esse cenário atual, contemporâneo, principalmente no campo da política, quando a gente vê as mulheres trans ocupando esse espaço e com uma repercussão devido a um grande sucesso, inclusive como o caso da Érica, né? Que foi uma mulher trans mais votada da história do país. Ainda hoje eu vejo ela numa fala, numa mesa de uma reunião no ministério, que eu acho que deve ser, eu não vi direito qual que era o ministério, era só a fala dela recortada, né, mas certamente era das mulheres, e ela reivindicando o espaço de atenção pública, de políticas públicas. E como isso avançou aqui em São Paulo, por exemplo, agora há muito pouco tempo atrás abriu uma clínica pública especialmente para a população trans, né? Então, eu achei muito bonito assim, a forma como tu coloca isso, né? E como é rico para a gente olhar para um outro ângulo, né? A questão do seu ponto de vista social. Bem, a conversa pode se delongar, né? Tem muitas coisas aí ainda para a gente poder falar, mas eu acho que a gente acabou trazendo aí um roteiro bem rico, né, de possibilidades de ver o trabalho tanto do Davi quanto o trabalho da Érica. E não sei se vocês têm alguma questão mais para colocar, para a gente ir se encaminhando para o final, ou alguma outra questão que vocês queiram trazer. Podemos encerrar? Muito bem, então. Adorei essa conversa, adorei esse modelo aqui. Vamos ver como é que funciona isso em termos de Instagram, de YouTube e tudo mais, né? Super agradeço a presença de vocês e vamos aí pensar esse modelo. Foi um modelo hoje experimento laboratorial, que é o que a gente está o tempo inteiro embrenhado, né? E é isso, a gente vai seguir aí. E, enfim, muito obrigado pela presença, Davi, diretamente de Porto Alegre, da Érica, diretamente de Bragança Paulista, e a você.